Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, né? Eu tenho certeza que sim. Meu querido, estamos aqui mais uma vez para conversarmos um assunto bastante maravilhoso, um assunto muito importante. Eu creio que é do seu interesse e do meu interesse também, principalmente do meu interesse. Meus queridos, eu não vou te pedir para você acreditar em mim, não. Não, não vou pedir. Mas eu vou só te pedir uma coisa, e é muito importante que você preste atenção nisso. Antes de você já me conhece, eu sou o nosso irmão Alberto Nírio, eu defendo o preterismo, eu não sou futurista. Eu achava que eu era religioso, eu era evangélico, eu achava tudo isso. Eu fui criado, né, dentro da religião, eu fui criado dentro de uma linha interpretativa, não é? Chamada futurista. Sabe, querido, mas eu sempre tive meu pé atrás com a religião, não com Deus, o Criador, não. Com respeito a Deus, o Criador, nunca tive dúvida que Ele é o que tudo Ele criou, sem Ele, nada do que está aí poderia estar existindo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu creio piamente. Eu só não acredito naquilo que o homem ensina como se fosse Deus que estivesse falando. Eu acredito piamente na palavra, não do jeito que os homens ensinam. Não, assim não. Ao longo do tempo, eu frequentei muita a denominação ao qual eu pertencia, mas eu sempre tive curiosidade com tudo que era ensinado. Inclusive, eu fui, já fui, né, professor de EBD, eu já fui presidente de grupo jovem, eu tive 3 consagrações na convenção ao qual pertencia, eu já fui músico, né, de grupos, eu já fui secretário de convenção, por um mandato só, mas fui. E eu já tive muitos líderes religiosos como meus tutores. Só que eu cresci, não muito em estatura, mas eu cresci, não é? Na questão do intelecto. E eu sempre pedi a Deus para que Ele pudesse me dar sabedoria, entendimento naquilo que eu acreditava. E um dia, eu tenho certeza que foi Deus que me permitiu passar por um grande acidente na minha vida, o qual esse acidente, poucas pessoas acreditam que eu sobrevivi, mas essa sobrevivência não foi coisa de homem, foi coisa de Deus, que 100% das pessoas que conhecem, que sabem de como foi o acidente, eles falam que na lógica humana era impossível alguém sobreviver, mas foi ali, naquele leito do hospital, aqui na minha capital, em Vitória, no Espírito Santo, ali foi o estupim para eu começar a entender as coisas de Deus e abandonar de vez o sistema religioso. E hoje estou aqui, divulgando
o preterismo, a escatologia consumada e acompanhando, enquanto Deus me der vida, os estudos bíblicos e acompanhando toda a trajetória do sistema religioso e, infelizmente, a gente sabe que eles usam a Bíblia. Eu não estou generalizando, mas nós sabemos que uma boa parcela deles usam a Bíblia para enganar, para amedrontar as pessoas, e com isso eles querem manter os templos lotados, pelo menos uma boa parcela de membros, para sustentar os seus luxos. Essa que é a verdade. Então, querido, nesse vídeo, você que está assistindo no Facebook, eu agradeço. Você que está no YouTube, eu agradeço de coração, tá bom? Nesse vídeo eu não vou pedir para você acreditar em mim, não. Mas eu vou pedir para que você possa refletir tudo isso que eu vou te dizer agora, tá bom? Eu faço questão de que você analise bem. Olha só. Primeiro, nós sabemos que a Terra ela passou por várias transformações em toda a sua existência. De quais informações ou transformações o senhor está falando, Malberto? Desde que a Bíblia relata que Deus criou o casal lá no jardim, não é jardim do, muita gente se confunde. A Bíblia não diz que Deus criou um jardim do, a Bíblia diz que Deus criou o jardim no. Então o nome do jardim não era Éden. Éden era o lugar e não o jardim. Nesse lugar chamado Éden, Deus criou um jardim. Por isso que na Bíblia está jardim no Éden e não jardim do Éden. Então a Terra, ela passou pelo período da inocência. A Terra, ela passou pelo período da consciência. A Terra, ela passou pelo período do governo humano. A Terra, ela passou o período da promessa. Ela passou depois pelo período da lei. E depois do período da lei, veio o período da graça, que foi o período desde que Cristo voltou à eternidade, Deus, né? Ele precisava voltar, mas precisava primeiro fazer a transfiguração. Que a transfiguração estava presente ali os dois personagens, Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. E ali, o que simbolizou aquela situação, aquela transfiguração? Foi o momento em que houve a transição da lei para a graça. Por isso, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Eu não sei por que, cargas d'águas, alguém ainda se diz profeta ou que vivemos o período profético. Então, depois da lei veio a graça. E agora, o período que nós estamos vivendo ainda é o período da graça? Não. O período da graça terminou quando o apóstolo Paulo fala assim: acabei a carreira e guardei a fé. Se você estudar Gálatas capítulo 1, você vai entender do que Paulo estava falando. E depois do período da graça,
A graça, querido, não acabou. A graça ela é eterna. O período da pregação da graça que acabou. A graça, ela tem as suas multiformes. Por isso, a graça, ela é eterna. O que é a graça eterna? O período da graça acabou, mas a graça em si, ela é eterna. Por quê? Foi através da graça de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, que nós chegamos ao período do Evangelho eterno. Ou seja, o que é o Evangelho eterno? É o período da dispensação do governo divino, chamado a Era das Eras. Por isso, Apocalipse 14, 6. O Evangelho eterno é o período onde nós vivemos a dispensação do governo de Deus. Tudo começou na terceira fase da Terra, foi o governo humano. Primeiro a inocência, depois a consciência, depois o governo humano. Agora nós vivemos o período do governo, não é? A dispensação do governo divino. Mas, meu querido, deixa eu te avisar uma coisa muito importante. Mas apesar disso tudo que eu falei, na construção dos governos humanos, digo, as regras é feita pelo próprio homem, que nós chamamos de sistema. Aí você traduz do jeito que você quiser. Existe o sistema religioso, existe o sistema político, existe o sistema econômico. Então, nessas construções dos governos humanos, as regras são feitas pelo próprio homem. Para você viver o governo de Deus, o Evangelho eterno, você tem que entender que você não pode e nem deve mais viver sobre regra humana, porque nós não vivemos o período do governo humano. Nós não vivemos mais o período da inocência. Nós não vivemos mais o período da consciência. Nós não vivemos mais o período do governo humano. Nós não vivemos mais o período da promessa. Não vivemos mais o período da lei. Não vivemos mais o período da graça. Nós vivemos agora na dispensação do governo divino, a teocracia. Ou seja, o Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? É a era das eras, onde Deus habita o meu corpo e o seu corpo. Mas esse habitar, ele é espiritual. Então, meu querido, surgiu a lei. Quando surgiu a lei, o homem passou a ser governado por 613 ordenanças, mas que ele não era capaz de cumprir essas leis ou regras humanas. Então surgiu um personagem chamado Lei. Então Jesus, ele veio e tirou a lei. Quando Jesus surge e tira a lei ali na cruz, o que acontece? Surge um personagem. Esse personagem ele foi construído pelo sistema religioso. E por que esse personagem, depois que Cristo destruiu a lei com as suas ordenanças, inaugurou o período da graça ou do evangelho do reino, quando Cristo extingue a lei, que surge então o evangelho da graça, após o juízo do ano 70,
o sistema religioso constrói um novo personagem para, de novo, levar medo, terror e temor ao homem. Qual era o nome desse personagem? Qual é? Um personagem chamado Diabo. Cristo derrotou a lei na cruz. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça daqueles que acreditam. Então, o sistema religioso construiu um personagem chamado Diabo. Esse personagem, ele foi construído pelo sistema humano. Veio a lei, Cristo acabou com ela na cruz. O sistema construiu um novo inimigo para a humanidade. A lei era o inimigo dos judeus. Acabou a lei. O sistema religioso logo se, vamos dizer, eu não estou lembrando aqui o verbo, mas eles, lembrei, se encarregaram de construir um novo inimigo para a humanidade. E esse inimigo chama-se Diabo. Não se esqueça que Diabo quer dizer opositor. Mas a religião construiu ele como se fosse um ser maligno, de chifre vermelho e de rabo e com uma lança na mão. Isso foi aquele pintor famoso que construiu a mando de um sistema religioso. Aí as pessoas acreditam que tem um inimigo. Só que, preste atenção nisso aqui, só que, o que está acontecendo agora? No século XXI? A população, a humanidade, está descobrindo a farsa montada pelo homem. E esse suposto diabo, Satanás, ele já está caindo por terra, porque as pessoas estão descobrindo que esse diabo, ele foi construído pelo sistema religioso para continuar enganando as pessoas, que as pessoas têm um inimigo próximo e pronto para derrotar o ser humano. Só que as pessoas estão descobrindo a verdade. Aí o que está acontecendo no mundo inteiro? Está surgindo um novo inimigo para o homem, chamado OVNIs. Pesquisa no mundo inteiro como que o sistema está montando, construindo um novo inimigo para a humanidade. Porque esse diabo, que vem sendo aí sustentado durante 2000 anos, que as pessoas sempre acreditaram que ele existe e ele é verdadeiro, ele está sendo desmontado agora, na minha geração e na sua. Mas o sistema já tratou de construir um novo personagem para ele ser o próximo inimigo da humanidade. Porque o homem, meu querido, o homem sempre esteve obrigado a conviver com um inimigo. Antes da lei, construíram alguma coisa para que o homem pudesse acreditar que havia uma serpente física chamada diabo. Durante a lei, o opositor dos judeus era a lei, chamada de diabo, chamada de inimigo do povo. Depois da lei, quando surgiu a graça, construíram um diabo físico. E depois que esse diabo físico está sendo aí descoberto, que não é verdade, nunca existiu esse ser. Na verdade, os 2 capítulos que falam de diabo, Isaías 14 que é o 28, está sendo agora desmascarado, que nunca houve. Sempre se tratou de homem. Então, querido,
Preste bem atenção. Primeiro foi a lei. Em segundo lugar, foi o diabo físico. Agora é o inimigo chamado, chamado de inimigo da humanidade, não é? E as nações já estão divulgando isso. Você sabia disso? Pesquisa aí. Porque o ser humano nunca pôde viver sem um inimigo por perto. Nunca pôde. Isso mostra o quê? Que toda a farsa do sistema que obriga você a ser refém deles, ela sempre cai por terra. Mas eles têm sempre o inimigo para preparar, para continuar enganando a humanidade. Só tem um jeito de você ficar livre disso tudo. É você não se envolver com o sistema religioso a ponto de ignorar a Bíblia. Daqui a pouco vai surgir no mundo inteiro o projeto chamado Blue Beam, não é? E as pessoas vão acreditar que os OVNIs estão vindo ou estão surgindo no mundo inteiro. A farsa do diabo está caindo por terra, mas já tem um próximo inimigo para que o sistema faça você acreditar que agora o seu próximo inimigo não é mais o diabo, o ser físico. Agora são seres vindo de outros planetas e eles têm, o sistema tem como livrar você daquele inimigo que está próximo. Agora eu te falo uma coisa. Só a Bíblia, só a palavra de Deus, se você acreditar nela do jeito que ela é, você vai estar livre disso tudo. Tá bom? Que o Eterno te abençoe e nos abençoe a cada dia mais. Um abraço. Amém.